Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo. Eu sou Grijabas Antônio de Almeida Neto Eu sou Luiz Felipe Fortunato Lins. e viemos apresentar as respostas da prova de Sociologia com a orientação da professora Andréa. Questão 1. Fique atento ao solicitado. Observe a tirinha abaixo e procure identificar ou explicar se ela possui relação com alguns tipos de conhecimento e aponte, se for possível, os tipos de conhecimento os quais esse diálogo podem ser relacionados, indicando suas características mais comuns. Depois, a partir da caracterização, explique a tirinha. Bom, nessa tirinha, o personagem pergunta sobre a origem do mundo e recebe 3 respostas diferentes. Uma científica, uma religiosa e uma filosófica. Isso já mostra que existem várias formas de compreender a realidade. Verdade, e o livro explica bem isso. Conhecimento científico é aquele que usa os métodos sistemáticos, observação e verificação. Ele busca explicações racionais e comprováveis. Já o conhecimento religioso é aquele que é baseado na fé, em verdades reveladas por divindades ou por livros sagrados. Ele orienta a vida com base nas crenças espirituais. E o filosófico é aquele que busca entender o mundo por meio da razão e da reflexão. Ele não precisa de comprovação prática, mas precisa seguir uma lógica racional. A filosofia questiona, interpreta, busca o sentido das coisas. Então a teoria mostra como cada tipo de conhecimento tem uma forma própria de explicar o mesmo fenômeno, a origem do mundo. Isso reflete a diversidade de saberes que existe nas sociedades humanas. E a teoria se relaciona com os conhecimentos científicos, religiosos e filosóficos. Cada personagem representa uma forma distinta de compreender a origem do mundo. O diálogo mostra como diferentes tipos de conhecimento coexistem e oferecem explicações baseadas na fé, na razão ou na ciência, como descrito no livro. Segunda questão. Observe a tirinha do armadinho abaixo. Essa tirinha é bem direta. O personagem pergunta sobre o sentido da vida e recebe uma resposta simples, quase automática. Isso é típico do senso comum. Sim, e o livro define o senso comum como aquele conhecimento baseado na experiência cotidiana, transmitindo socialmente sem passar por investigação ou método. É prático, imediato e muitas vezes não é questionado. Já a ciência é diferente. Ela exige pesquisa, observação e testes e comprovações. O conhecimento científico é construído com base em teorias e métodos organizados, como o livro mostra. Então, a teoria mostra como o senso comum pode oferecer respostas rápidas, mas sem profundidade. E a ciência, por outro lado, busca entender os fenômenos com mais rigor e crítica. No caso, a tirinha evidencia a diferença entre o senso comum e o conhecimento científico. O senso comum é baseado na vivência, na intuição, enquanto a ciência utiliza métodos sistemáticos para produzir explicações confiáveis. O livro reforça que, embora diferentes esses dois tipos de conhecimentos coexistem na mesma sociedade. Questão 3. Exercite o olhar sociológico, explicando os conceitos de fenômeno social e desnaturalização para fazer uma análise da charge abaixo. Essa tirinha mostra várias interações entre pessoas, como amigos, familiares e colegas. E isso é perfeito para explicar o olhar sociológico. Verdade, a sociologia, como o livro explica, surgiu para entender as relações sociais, os conflitos e as estruturas que organizam a sociedade. Ela nos ajuda a desnaturalizar comportamentos e perceber que eles são construções sociais. Cada relação na tirinha representa uma forma de convivência que ajuda a formar normas, valores e papéis sociais. E essas relações influenciam diretamente o comportamento dos indivíduos. Ou seja, a tirinha mostra que ninguém vive isolado. Somos moldados pelas interações sociais
e pelo contexto de que estamos inseridos. Exatamente. A tirinha representa 2 tipos de relações sociais e mostra como elas são fundamentais para compreender o funcionamento da sociedade. A sociologia analisa essas interações para entender como elas moldam nossa identidade, comportamento e valores, como destacado no livro. Questão 4. Analise o quadrinho ao lado e explique a relação entre eles e os conhecimentos religiosos e filosóficos. É importante pontuar as características desses tipos de conhecimentos. No caso, nessa tirinha, o personagem aprende algo novo por meio da prática. Errado é tentar conseguir. Errando e tentando conseguir. Isso é o conhecimento empírico. Sim, o livro define o conhecimento empírico como aquele que vem da experiência direta, da observação e da prática. É construído no cotidiano sem precisar de teoria formal. E o conhecimento tático é aquele que a gente sabe fazer, mas não consegue explicar com palavras. Tipo andar de bicicleta ou tocar um instrumento. A gente aprende, mas não sabe exatamente como ensinar. Exatamente. A tirinha mostra bem isso. O aprendizado vem da vivência e da repetição, sem precisar de explicações teóricas. No caso, a tirinha representa o conhecimento empírico adquirido pela prática e observação. E o conhecimento tático que é intuitivo e difícil de verbalizar. O livro mostra que esses tipos de conhecimentos são fundamentais na vida cotidiana e fazem parte da construção do saber nas sociedades humanas.